Você já percebeu que algumas das maiores conquistas da sua vida começaram a desmoronar exatamente no momento em que você as contou para todo mundo antes da hora? O emprego que você ainda nem tinha assinado o contrato, mas já tinha postado nas redes. O relacionamento que estava indo bem, mas você resolveu tornar público antes do tempo. O projeto que estava crescendo, mas você revelou quando ainda era uma semente. E de repente, sem explicação aparente, tudo começou a complicar. Escreve aqui nos comentários sim ou não. Você já viveu isso? Porque o que eu vou te mostrar hoje a partir da palavra de Deus vai mudar completamente a forma como você lida com os seus planos, as suas conquistas e os seus sonhos. Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje é um vídeo de ensino puro, que o tema de hoje é um dos mais relevantes para quem vive nessa era das redes sociais, do compartilhamento instantâneo, da cultura de mostrar tudo para todo mundo em tempo real. O tema de hoje é o poder da privacidade, o poder de guardar, de silenciar, de proteger o que ainda está crescendo antes de expor ao mundo. E eu preciso te dizer logo de início que este não é um ensinamento contra as redes sociais, não é um ensinamento contra compartilhar a vida com as pessoas. E não é um ensinamento que diz que você deve viver de forma isolada e secreta em tudo. É um ensinamento sobre sabedoria, sobre entender que existem fases da vida, fases dos sonhos, fases dos relacionamentos e fases das conquistas que precisam de silêncio para crescer. E que expor essas fases antes do tempo pode custar mais do que você imagina. Eu quero começar te contando sobre alguém. Vou chamar ela de Ana. Ana tinha 28 anos quando decidiu abrir o seu próprio negócio. Ela havia economizado por 3 anos. Havia feito cursos, havia planejado cada detalhe. E quando finalmente tomou a decisão de começar, ela fez o que a maioria das pessoas faz hoje. Postou nas redes sociais, contou para os amigos, contou para a família. Compartilhou os planos com entusiasmo, esperando apoio e incentivo. E o que ela recebeu foi uma mistura de coisas. Algumas pessoas realmente a apoiaram, mas outras, algumas delas, pessoas próximas, começaram a plantar dúvidas. Você tem certeza que é o momento certo? O mercado está difícil. Você não tem experiência suficiente. Já tentei algo assim e não deu certo. E sem perceber, Ana começou a absorver essas vozes. A dúvida foi crescendo. O entusiasmo foi diminuindo. E o negócio que havia sido planejado com tanto cuidado nunca saiu do papel, sufocado antes de ter a chance de respirar. 2 anos depois, Ana conheceu alguém que havia passado por algo parecido, mas que tinha feito diferente. Essa pessoa havia guardado os planos em silêncio, trabalhado em segredo, construído a fundação sem contar para ninguém e só revelou quando o negócio já estava funcionando e gerando resultados. E nesse ponto, as opiniões negativas dos outros chegaram tarde demais para fazer algum estrago. Ana percebeu naquele momento que havia perdido algo precioso, não por falta de competência, não por falta de planejamento, mas por ter exposto uma semente antes que ela tivesse raízes profundas o suficiente para resistir ao vento das opiniões alheias. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que tem o hábito de contar os planos antes da hora. A sua mensagem pode chegar a essa pessoa como um ensinamento que protege o próximo sonho dela. Agora eu quero te mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre esse princípio do silêncio e da privacidade, e você vai se surpreender com a profundidade e a consistência com que esse tema aparece nas Escrituras.
O primeiro texto que eu quero te mostrar está em Provérbios capítulo 29, versículo 11. O tolo dá vazão a todo o seu espírito, mas o sábio o retém e o acalma. Repare na distinção que o texto faz. O tolo dá vazão a tudo o que sente, a tudo o que pensa, a tudo o que planeja, sem filtro, sem discernimento, sem considerar o momento certo. O sábio retém. O sábio sabe que nem tudo o que está dentro de você precisa sair imediatamente, que existe sabedoria em segurar, em guardar, em esperar o momento certo para compartilhar. Esse princípio está em total contradição com a cultura das redes sociais, onde o incentivo constante é compartilhar tudo em tempo real de forma instantânea. Cada pensamento, cada sentimento, cada novidade, cada plano. A cultura digital recompensa quem expõe mais, quem compartilha mais, quem está mais disponível e mais aberto ao público. Mas a sabedoria bíblica nos diz o contrário. Ela nos diz que existe poder no que você guarda, não apenas no que você mostra. Deixa um like neste vídeo. Se você já sentiu que expôs um sonho antes do tempo e pagou o preço por isso. Esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse ensinamento hoje. O segundo texto está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O sábio Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu segundo as Escrituras, dedicou parte da sua sabedoria para nos ensinar que existe um tempo para falar e um tempo para calar, que o silêncio não é ausência de sabedoria, é muitas vezes a expressão mais alta dela. Nós vivemos em uma cultura que confunde silêncio com falta de conteúdo. Se você não está postando, não está acontecendo. Se você não está compartilhando, você não existe. Se você não está mostrando os bastidores, as pessoas vão pensar que você não está fazendo nada. Mas Salomão nos lembra que existe um tempo para cada coisa e que o tempo de calar, quando respeitado, prepara o terreno para um tempo de falar muito mais poderoso. Pense nos meses de gestação de um bebê. A criança está crescendo, se formando, ganhando força, sendo preparada para viver fora do ventre. Esse processo acontece em silêncio, protegido, escondido da visão pública. E quando a criança nasce, ela nasce formada, pronta, capaz de sobreviver. Imagine se o processo de gestação acontecesse em público, exposto, sujeito a interferências externas em cada etapa. O resultado seria desastroso. Os seus sonhos são como bebês em gestação. Eles precisam de um período de silêncio, de proteção, de crescimento interno antes de estarem prontos para serem revelados ao mundo. Expô-los cedo demais é como tirar um bebê do ventre antes do tempo. Ele pode não ter força suficiente para sobreviver à exposição. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. O terceiro texto que eu quero te mostrar é talvez o mais surpreendente de todos, e ele está na história de José, que já mencionamos em outro vídeo, mas que aqui vamos abordar por um ângulo completamente diferente. José era o filho favorito de Jacó, e Deus lhe havia dado 2 sonhos poderosos sobre o seu futuro. No primeiro sonho, os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos eram profecias reais, revelações genuínas de Deus sobre o destino de José. E então José fez o que muitos de nós faríamos. Ele contou os sonhos, contou para os irmãos, contou para o pai, e o resultado foi desastroso. O texto diz que seus irmãos o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. O ódio que já existia se intensificou.
A inveja cresceu, e foi exatamente esse ódio alimentado pela revelação prematura dos sonhos que levou os irmãos a venderem José como escravo. Isso não significa que os sonhos eram falsos, eles eram genuinamente de Deus, mas a revelação prematura deles custou a José anos de sofrimento. Os sonhos se cumpriram, mas o caminho até o cumprimento foi muito mais doloroso do que precisava ser. Escreve aqui nos comentários: eu vou guardar em silêncio o que Deus está fazendo na minha vida. Faça essa declaração agora. Eu quero agora falar sobre algo que poucos ensinam sobre esse tema e que eu acho que é uma das chaves mais importantes para entender o poder da privacidade. Existe uma diferença fundamental entre o que cresce à luz do sol e o que cresce na escuridão da terra. As flores crescem à luz, mas as raízes crescem na escuridão. E sem raízes profundas, a planta mais bonita cai ao primeiro vento. Quando você vive em exposição constante, quando tudo o que você faz, pensa e planeja está sendo mostrado para o mundo em tempo real, você está desenvolvendo a parte da planta que fica à vista, as flores, as folhas, o que as pessoas admiram. Mas as raízes, a parte que sustenta tudo, só crescem em profundidade quando há silêncio, quando há privacidade, quando há um espaço protegido da visão pública. Isso se aplica à sua vida espiritual. A oração mais poderosa não é a que é filmada e postada, é a que acontece sozinha no quarto, às 3 da manhã, quando ninguém está vendo. É a que Jesus descreveu em Mateus capítulo 6, quando disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto secreto, e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Repare na estrutura que Jesus descreve. A oração acontece em secreto, mas a recompensa vem publicamente. O investimento é feito na privacidade. O retorno aparece diante de todos. Jesus não está dizendo para você nunca orar em público. Ele está dizendo que existe uma dimensão da sua vida espiritual que precisa ser mantida em privacidade para funcionar com poder máximo. Isso se aplica também aos seus planos e projetos. O trabalho mais sólido geralmente é feito em silêncio. As horas de estudo que ninguém vê. As tentativas e erros que acontecem sem plateia. A construção silenciosa que precede a revelação pública. Grandes arquitetos passam meses em escritórios, desconhecidos desenhando plantas que ninguém vê antes que o edifício se levante. Grandes escritores passam anos em quartos, silenciosos, escrevendo e reescrevendo antes que o livro chegue às mãos do leitor. Grandes músicos passam décadas praticando em salas de ensaio, vazias antes de subirem ao palco. O que o público vê é o resultado. O que aconteceu na privacidade é o que tornou o resultado possível. Eu quero agora falar sobre um dos aspectos mais práticos e mais ignorados do poder da privacidade. E esse aspecto tem a ver com a energia e a motivação. Pesquisadores da Universidade de Nova York estudaram o fenômeno que chamaram de substituição de identidade. O que eles descobriram é que quando você conta para as pessoas um objetivo que você ainda não alcançou, o seu cérebro experimenta uma satisfação prematura que reduz a motivação para realmente alcançar o objetivo. Em outras palavras, quando você posta nas redes sociais que vai começar a academia, que vai estudar aquele idioma, que vai escrever aquele livro, o reconhecimento social que você recebe pelos comentários de apoio, pelos likes, pelas reações positivas, dá ao seu cérebro uma dose de dopamina que deveria vir do resultado real. E isso reduz o impulso para continuar em direção ao objetivo, porque parte da recompensa já foi recebida antes de o trabalho ser feito. A Bíblia chama isso de receber a recompensa agora. Em Mateus 6,
Jesus fala sobre aqueles que fazem as suas obras para serem vistos pelos homens e diz que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa social, o reconhecimento público, o aplauso imediato. Mas a recompensa que vem de Deus, a recompensa que tem substância real e permanente, essa vem para quem age em secreto. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, este é o momento certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Eu quero te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ele de Paulo, não o apóstolo, mas um jovem de 25 anos que sonhava em se tornar músico profissional. Durante 2 anos, Paulo estudou, praticou, compôs, gravou demos em casa. Tudo sem postar nada nas redes. Amigos perguntavam por que ele não mostrava o que estava fazendo. A família questionava se estava perdendo tempo. Mas Paulo tinha uma convicção que não conseguia explicar completamente. Ele sentia que precisava guardar em silêncio o que estava construindo até que estivesse pronto. No 3º ano, Paulo lançou a sua primeira música. E porque havia passado 2 anos praticando sem a pressão da exposição pública, sem a ansiedade de manter uma audiência, sem o desgaste de ter que justificar cada etapa do processo, a música estava polida, madura, verdadeira. Ela alcançou pessoas que nunca o conheciam. E quando as pessoas perguntavam de onde ele havia surgido, Paulo sorria. Ele não havia surgido de lugar nenhum. Havia estado ali o tempo todo, construindo em silêncio o que um dia seria mostrado ao mundo. Esse é o poder da privacidade. Não é esconder por medo, é proteger o que está crescendo, até que esteja forte o suficiente para sobreviver à exposição. Eu quero agora falar sobre algo que é especialmente importante para quem tem fé. Existe um princípio espiritual que funciona de forma muito parecida com o que estamos discutindo, e ele está relacionado ao conceito bíblico de testemunho. O testemunho mais poderoso não é o que é dado antes do milagre, é o que é dado depois. Quando você passa por um processo difícil, quando Deus está trabalhando em algo na sua vida, quando uma transformação está acontecendo, existe uma tentação muito humana de documentar tudo em tempo real, de compartilhar cada etapa, de mostrar o processo enquanto ele ainda está acontecendo. E às vezes isso tem o seu lugar. Mas existe algo muito mais poderoso em guardar em silêncio, em deixar que Deus complete a obra e então revelar ao mundo não o processo incerto, mas o resultado acabado. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo extraordinário disso. Quando o anjo lhe anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus, quando ela foi visitar a sua prima, Isabel, e ouviu palavras proféticas sobre o filho que carregava. Quando os pastores chegaram contando sobre os anjos que haviam visto, a Bíblia diz algo muito revelador sobre como Maria reagiu. Ela guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Maria não saiu contando para todo mundo o que estava acontecendo. Ela guardou, ela meditou, ela protegeu no silêncio do coração o que estava sendo gestado. E o resultado desse silêncio foi um menino que cresceu em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A privacidade de Maria protegeu o processo que mudaria a história da humanidade. Escreve aqui nos comentários: eu guardo no coração o que Deus está fazendo na minha vida. Faça essa declaração agora. Eu também quero abordar algo que muitas pessoas não consideram quando pensam sobre privacidade e exposição. Existe um custo espiritual real na exposição constante que poucos falam. Quando você está sempre conectado, sempre compartilhando, sempre disponível para a opinião alheia, você vai gradualmente perdendo a capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Não porque Deus para de falar, mas porque o ruído externo se torna tão constante que a voz suave e delicada de Deus, aquela que Elias ouviu depois do vento e do terremoto e do fogo, fica abafada. A oração profunda, a meditação genuína na palavra,
o silêncio contemplativo onde Deus pode falar ao coração. Essas dimensões da vida espiritual precisam de espaço. Precisam de momentos onde você está desconectado do barulho do mundo e disponível para o sussurro de Deus. E essa disponibilidade é impossível quando a vida inteira está em exposição constante. Jesus mesmo, no Filho de Deus, periodicamente se retirava das multidões para momentos de solidão e oração. Se até Jesus precisava de privacidade para se conectar com o Pai, o que isso diz sobre a nossa necessidade de silêncio e desconexão? Antes de chegar ao encerramento, eu quero deixar muito claro que o poder da privacidade não é uma regra rígida de nunca compartilhar nada. É um princípio de sabedoria que você aplica com discernimento. Existem momentos certos para compartilhar. Existem conquistas que devem ser celebradas publicamente. Existem testemunhos que precisam ser contados para edificar outras pessoas. Existem comunidades de fé onde a transparência é saudável e necessária. O que o poder da privacidade nos ensina não é a regra do silêncio absoluto, mas a habilidade de discernir, de perguntar antes de compartilhar. Isso está pronto para ser exposto? Esse sonho tem raízes suficientemente profundas para resistir ao vento das opiniões alheias. Esse testemunho está completo o suficiente para edificar quem vai ouvi-lo? Ou ainda precisa de mais tempo de gestação no silêncio? Desenvolver essa habilidade de discernir o momento certo para falar e o momento certo para aguardar é uma das formas mais práticas de aplicar a sabedoria bíblica à vida moderna. É tratar os seus sonhos, os seus planos, os seus relacionamentos e a sua vida espiritual com o cuidado que eles merecem, protegendo-os no silêncio até que estejam prontos para brilhar. Agora eu quero encerrar este ensinamento com uma declaração que eu quero que você repita em voz alta. De onde você estiver, feche os olhos por um momento. Pense nos sonhos que você carrega. Pense nos planos que Deus colocou no seu coração. Pense nas coisas que ainda estão crescendo, que ainda estão em gestação, que ainda precisam de silêncio para se fortalecerem. E repete comigo com convicção. Eu escolho guardar em silêncio o que Deus está construindo na minha vida. Eu protejo os meus sonhos até que estejam prontos para serem revelados. Eu me retiro do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus com clareza. Eu não preciso da aprovação de todos para saber que estou no caminho certo. Deus vê o que está sendo feito em secreto e Ele recompensa o que é feito em secreto. Eu confio no processo. Eu confio no tempo de Deus. E eu guardo no coração, como Maria guardou, o que ainda está sendo gestado. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta para o próximo vídeo. Qual tema você quer que eu traga aqui no Refúgio de Oração? Oração para a restauração do casamento. Ensino sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Oração para quem está endividado. Escreve nos comentários o tema que você mais precisa ouvir agora. Eu vou ler cada sugestão. E o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês pedirem. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que tem o hábito de mostrar tudo antes da hora. A sua mensagem pode proteger o próximo sonho dessa pessoa. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.